Olha, o jejum intermitente está em toda parte, né? Virou uma febre. Mas, para além da moda, o que será que a ciência de verdade tem a dizer sobre isso? Para separar o joio do trigo, a gente foi fundo em pesquisas de ponta, daquelas publicadas em revistas como o New England Journal of Medicine, para entender o que é fato e o que é só ficção. Então, a grande questão é essa. Será que o jejum é só mais uma dieta passageira ou tem ciência de verdade por trás dele? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora, mergulhando de cabeça nos dados. Vamos ser sinceros, a maioria das pessoas começa a jejuar pensando em uma coisa, né? Perder peso. E sim, isso geralmente acontece. Mas o que a ciência tem mostrado de mais fascinante não é o que aparece na balança, e sim o que acontece num nível muito mais profundo, lá nas nossas células. E os números são bem claros, viu? Em estudos controlados, quem pratica o jejum perde em média de 3 a 5% do peso corporal em cerca de 12 semanas. O interessante aqui é que esse resultado é bem parecido com o de dietas que restringem calorias o tempo todo. A diferença é que para muita gente o jejum dá uma sensação de maior liberdade no dia a dia. Mas olha, a verdadeira virada de chave não é quanto peso se perde, e sim qual tipo de peso. As pesquisas mostram que o jejum é especialmente bom em atacar a gordura visceral. Sabe qual é? Aquela que fica escondida entre os nossos órgãos e que está diretamente ligada a problemas como doenças cardíacas e diabetes. Ou seja, o foco aqui é perder a gordura mais perigosa para a nossa saúde. E essa perda da gordura visceral já dá uma super pista do próximo benefício. Afinal de contas, essa gordura afeta diretamente o jeito como o nosso corpo lida com o açúcar. Então, vamos dar uma olhada no impacto que o jejum tem na nossa saúde metabólica. Uma das maiores vantagens do jejum está exatamente aqui, na melhora da sensibilidade à insulina. Pensa assim, ao dar umas férias para o sistema digestivo, o corpo se torna bem mais eficiente em usar a insulina para controlar o açúcar no sangue. Isso não só ajuda a diminuir o risco de diabetes tipo 2, como também reforça uma ideia muito poderosa. Talvez, quando a gente come, seja tão importante quanto o que a gente come. E se eu dissesse que jejuar pode fazer bem para o cérebro? Parece meio surpreendente, né? Mas a ciência já aponta para benefícios cognitivos bem reais. Vamos entender como essa prática pode impactar a nossa saúde cerebral. O segredo para esse benefício tem nome: BDNF. Pode pensar nele como se fosse um tipo de adubo ou fertilizante para o cérebro. As pesquisas mostram que durante o período de jejum, o nosso corpo aumenta a produção dessa proteína, que é simplesmente fundamental para criar e manter as conexões dos neurônios, aquelas ligadas ao aprendizado e à memória. Na prática, o que isso significa? Bom, mais BDNF significa um cérebro mais forte, mais resiliente, um cérebro com mais capacidade de criar novos neurônios, de reparar células danificadas e até de se proteger contra os efeitos do estresse e do envelhecimento. É, sem dúvida, uma das descobertas mais empolgantes nessa área. E não para por aí. Além do BDNF, o jejum ativa um processo incrível chamado autofagia. A palavra é um pouco estranha, mas a ideia é simples. É basicamente a reciclagem interna das nossas células. O corpo aproveita esse período sem receber comida para fazer uma verdadeira faxina, eliminando tudo que é velho e danificado para dar lugar a componentes novos. Esse mecanismo é vital para a saúde do cérebro e do corpo todo. E essa faxina celular, a autofagia, tem uma consequência fantástica. Porque ao limpar tudo aquilo que não serve mais, o corpo consegue combater um dos maiores inimigos da nossa longevidade, a inflamação crônica. Aquela inflamação crônica, silenciosa, sabe? Ela está na raiz de muitas doenças modernas. E o que os estudos mostram é que o jejum ajuda a apagar esse fogo, diminuindo marcadores importantes de inflamação, como a proteína C reativa. O resultado é um corpo que funciona melhor e, consequentemente, envelhece de uma forma mais saudável. Dá para pensar no jejum como uma espécie de academia para células. Esse período de estresse, que é leve, controlado, funciona como um treino, sabe? Ele ativa mecanismos de defesa que deixam as células mais fortes, mais preparadas para o futuro. É a lógica daquela frase, o que não mata, fortalece, só que acontecendo lá, no nível microscópico. Ufa, bastante coisa, né? A gente cobriu bastante terreno. Então agora vamos juntar todas essas peças e fazer aquele resumo, bem claro e direto, dos principais benefícios do jejum que a ciência já comprovou. Então, resumindo a ópera, o que a ciência nos mostra é que o jejum é uma ferramenta poderosa que vai muito, mas muito além da balança.
Ele atua lá no controle do açúcar, na saúde do cérebro, na redução da inflamação e no fortalecimento das nossas células. É uma estratégia bem completa para a saúde. Fica bem claro, então, que o jejum intermitente não é só uma dieta. É um método com um forte respaldo científico para a saúde, uma estratégia de estilo de vida que tem sido validada por algumas das publicações mais respeitadas no mundo. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Será que organizar os horários das nossas refeições, e não só o que a gente põe no prato, pode se tornar uma das principais ferramentas da medicina preventiva no futuro? A ciência parece sugerir que a gente está no caminho certo para descobrir a resposta.